Olá pessoal, estamos de volta, começando, né, aquela coisinha, vamos simplificar aquilo que é simples. Hoje nós temos que trabalhar, vamos falar assim, quando eu dava aula na língua inglesa, muita gente me perguntava por que verbo to be, por que personal pronouns? Cara, é a essência da língua inglesa. Basicamente você tem que entender que se você não sabe fazer isso, você vai ter uma dificuldade extrema em todas as partes gramaticais. Quase tudo, quase toda base da linguística, da gramatical da língua inglesa tá aí nessa forma, tá? Então hoje eu trabalho um pouquinho isso com vocês, claro, trabalhando no presente simples, no simple present, o verbo to be, e na sua forma contraída, digamos assim, contracted, ou seja, a forma abreviada, tá legal? Então, presta atenção, o que você vai precisar, a minha dica. Cara, tem um caderno, um notebook, ou uma pena, né, uma caneta, um pencil, um lápis com borracha lá se você precisar. Mas é o seguinte, se você quer aprender a língua inglesa, começa com aquelas histórias que basta assistir uma videoaula que você aprendeu. Uma coisa é a seguinte estrutura. Para você aprender uma língua, especialmente você aprendê-la bem, falar bem, corretamente, você tem que, vamos falar, praticar, tá legal? Então a melhor coisa a ser feita é talvez assistir essa primeira aula uma vez e depois reassisti-la com o caderno anotando, ou vice-versa, começa anotando e depois você vai relembrando isso aqui, ok? Então, caderno, caneta, sempre na mão. Esse slide, essa imagem que aparece para vocês aí, ele nunca vai alterar todas as minhas aulas, porque eu vou sempre lembrar isso para vocês. Vocês precisam de passar isso para um caderno para vocês terem isso anotado, mesmo porque na hora que vocês forem estudar, vocês vão ter aí, de repente aí o material, e no final dessas videoaulas vocês vão ter uma gramática simplificada para vocês fazerem, estudarem e se prepararem para as provas, ok? Bom, o personal pronouns, os pronomes pessoais, né, eles, claro, divididos em singular e plural. Eu apresento para vocês o primeiro, o singular, que nós temos o I, you, he, she, it. Lembrando que o he, o she e o it seria a terceira pessoa do singular pra gente. Só que na língua inglesa, eles possuem uma coisa um tanto quanto diferente. Nós temos ele e ela, bacana. Mas lá eles têm o it, que é usado para as coisas, para objetos. Então quando você vai falar da televisão, você vai falar, a televisão é ela, tá estragada. Você usa na língua inglesa it. Temos uma outra situação. Apesar das pessoas dizerem que cães e gatos, hoje existe muito uma personificação dos animais. Tudo bem. A partir do momento que você personifica o animal e você traz esse animal como uma pessoa da família, pode falar até ri, tá? Gramaticalmente hoje isso é aceito por uma série de razões de mudanças até culturais. Mas se você leva ao pé da letra digamos assim, uma prova, um gato, um cachorro, ele se aplica o it, tá? Então é importante você lembrar que você tem na terceira pessoa de singular uma separação onde você tem um pronome para o gênero masculino, um pronome para o gênero feminino e um pronome para objetos, ou para os animais também, que são considerados objetos pela gramática da língua inglesa. Nós temos aí, no plural, we, you, they. O que acontece nesse momento? Se no singular nós temos uma distinção para ele, ela e os objetos, no plural, isso é tudo unificado para they. Então, nesse caso, você tem o they que é utilizado para eles, elas, objetos e coisas. Fica atento nisso, tá? Porque eu vejo muitas vezes a pessoa que está começando a estudar chegar e fazer a coisa meio no rompante, acha que vai ter his, she's, its. Não. Isso aí eu vou até mostrar por quê. Ah, eu vi isso no texto, tinha é o plural do his é his. Não existe isso não, cara. Tá? Então o que nós temos que pensar? Trabalha da seguinte forma, então. Nós temos a separação do singular e para o plural. E aí nós vamos partir, então, para os pronomes pessoais em toda a sua conjugação, que é I, you, he, she, it, we, you, they. Observe que eu coloquei em vermelho o you, que ele não difere nem para a forma singular, nem para a sua forma plural, ok?
Então, muitas das vezes a pessoa fica assim, qual que é qual onde que eu vou perceber isso aí? Tem muito mais a ver de você entender que às vezes o complemento da sentença vai explicar qual you que é. Ou seja, a importância de você enxergar que uma frase não é construída apenas por uma palavrinha. Você tem uma série de somatórios, né, na sentença, digamos assim, que você vai conseguir, então, distinguir se nós estamos falando do you do singular ou do you do plural. Ok? Vamos agora entrar no verbo to be. Né? Aquela coisa que tem gente que faz aula nossa senhora, verbo to be. De novo, verbo to be e tal. Tudo bem. O verbo to be só se deve ensinar uma vez. Ou se sabe ou não se sabe. Essa é a realidade. Nós temos uma estrutura. Mais do que saber qual é o significado do verbo to be, que é ser ou estar, tá? Aquela coisa de você entender a significância do coisa, mais fácil entendermos a aplicação dele. A estrutura sempre será um sujeito mais um verbo. O sujeito, no nosso caso, vão ser os personal pronouns. Nós já aprendemos os personal pronouns. Quais são? I, you, he, she, it, we, you, they. Ou seja, qualquer um deles, seja o singular ou o plural. E o verbo, no caso, vai ser um verbo to be. Ok? Então, pensa o seguinte. Para eu entender o verbo to be, eu tenho que fazer essa conjugação, que são os personal pronouns mais o verbo to be. Vamos agora com um pouquinho de calma para vocês poderem entender. Vai anotando aí. A conjugação no presente simples do verbo to be é I am, you are, he is, she is, it is. We are, you are, they are. Observe com muita calma e você vai perceber que o presente simples do verbo to be, ele é bastante simples. Observe agora, com essa imagem que está um pouco mais colorida aí, que nós temos vamos falar aqui, 8 pronomes pessoais, nós só temos 3 conjugações. I am é o único que se difere de todos. You are, we are, you are, they are, ou seja, todos que estão em vermelho. A conjugação é are, he is, she is, it is. Todos eles com is. Então eu posso afirmar para vocês agora, simplificando, que todas as vezes que alguém me pedir a conjugação do verbo to be no presente simples, eu só tenho 3 possibilidades. Am, is, are. Guardem isso, gente. Essa é a grande sacada. Verbo to be, presente simples. Verb to be, simple present. Am, is, are. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Ok? Para nós entrarmos então para uma forma que é chamada de contracted form. Ou seja, a forma que a gente diz é contracted, como se fosse até abreviado, mas para o aluno entender, porque muitas das vezes no texto que você vai fazer de uma prova, não vai aparecer I am, you are, vai aparecer para você nesse formato. E é uma coisa que eu chamo muito atenção para vocês, especialmente no he is, she is, it is, que mais lá na frente, quando nós trabalharmos um outro verbo, você vai ver que a forma contracted ou a forma abreviada, elas são exatamente iguais. Aí você me pergunta, puxa, Leandro, e agora? Lembre-se da minha dica que eu dei alguns minutinhos atrás. O resto da sentença já vai te determinar, ou seja, o complemento da sentença já te determina o que é. Por isso, gente, defendo a importância de sabermos fazer, vamos falar, redigir ou escrever e entender uma língua da sua forma mais plena, entendendo toda a sua essência da gramática. Ok? Então nós temos aí a forma contracted do I am, você tem aí o apóstrofo am, o you are também só com RE no final, o is se transforma com só o apóstrofo S e é muito tranquilo. Leandro, preciso de saber
Quando é que eu vou aplicar isso aqui? Não, na verdade é importante entendermos que isso existe e isso vai aparecer na literatura, vai aparecer no texto, para você identificar que quando aparecer algo assim, possivelmente nós estamos falando de uma forma contracted, ok? Presta atenção nisso aí e pratica isso aqui. Para chegarmos então para um exercício de fixação. Quando eu digo exercício de fixação, nenhuma língua funciona você ir para um cursinho, fica lá uma hora lá, tem gente até mais ou menos, e vai para casa e para de fazer. Você tem que fazer exercício, você tem que praticar. Gente, qualquer coisa não se aprende colocando, que nem o Matrix colocou a coisa na cabeça, já tô fera, entendeu? Você tem que praticar. O que nós vamos começar a fazer? Escreva isso no seu caderno, vai lá, exercício de fixação, personal pronoun mais verb to be mais complemento. O que eu gostaria que vocês enxergassem? O personal pronoun já ensinei, o verb to be acabamos de aprender e o complemento você vai buscar isso no dicionário ou vai usar de repente da sua imaginação. Eu coloco para vocês a seguinte primeiro exemplo para você. I, personal pronoun, am, verbo to be, conjugação no presente simples para o I, a teacher, que é o meu complemento. Eu vou ter então minha primeira sentença que eu estou redigindo na língua inglesa, I am a teacher. Ou então na contracted form, I'm a teacher. Faça isso para todos os personal pronouns. Invente, tente, faça diferente, mas faça, coloque isso. E eu prometo que depois que você fizer isso aí, você vai estar redigindo suas primeiras sentenças na língua inglesa da forma mais correta e da forma mais simples. Tá legal? Tá aí o meu Facebook, tá aí o nosso canal no YouTube. Inscreva-se para você estar sempre por dentro dessas novidades das próximas aulas. E em breve mais uma videoaula aí para a gente continuar aprendendo inglês de forma bem simples, bastante tranquila, como eu gosto de dizer, sem sofrência, porque quem gosta de sofrer é só cantor sertanejo. Grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima videoaula.